Se a Câmara aceitasse a denúncia, automaticamente o Senado teria que julgar, ou condenar ou não, mas tinha que julgar. Boa noite. Ele não tinha opção. Tinha que julgar de qualquer maneira. Não cabia ao Senado simplesmente não receber. Hoje, nós vemos que continua sendo bifásico, mas com muito mais propriedade. Por que bifásico? Porque eu tenho duas fases. Duas fases para recebimento da denúncia. A primeira, na Câmara, por 2/3 dos votos. Então, quem decide se vai existir ou não o impeachment em relação a presidente da República é a Câmara dos Deputados. Por 2/3, ela pode receber a denúncia. Se ela não receber, não vai adiante. Então, precisa que a Câmara receba para eu poder ter o processo de impeachment. Caso contrário, eu não tenho. Agora, depois que ela recebeu, e essa é a primeira fase, ela recebe por 2/3, quando chega no Senado Federal, ele deve receber por maioria de votos. Então, quando chega no Senado, ele deve receber por maioria de votos. Neste momento, no recebimento no Senado, vai se instalar o processamento do impeachment. Então, ele vai ser instalado quando agora o Senado receber. Antes o Senado não precisava receber, só julgar. Agora o Senado recebe. E quando chegar no final, o Senado Federal é que julgará se condena ou arquiva a denúncia. Então, no final é que ele vai decidir se condena ou arquiva a denúncia. Então, pus aí para vocês, bifásico, juízo de admissibilidade. Hoje, o juízo de admissibilidade é da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal. É dos dois. Os dois devem aceitar. Então, hoje é dos dois, não mais só da Câmara. E o julgamento é por 2/3 dos votos pelo Senado Federal o presidente do STF. Então, o julgamento é presidido pelo presidente do STF. E por 2/3, o Congresso Nacional decide se o impeachment realmente é procedente ou improcedente. Improcedente arquiva, procedente, então, afasta, na verdade, tira o presidente da República do cargo, condenando por 8 anos, afastando das funções. Procedimento. Como é que se dá o procedimento do impeachment? Como é que é esse procedimento? Primeira coisa, quem pode requerer impeachment? Primeira ideia que se tem, quem pode requerer impeachment? Na verdade, qualquer cidadão. Para requerer, qualquer cidadão. Óbvio que quando o jurista requer, tem muito mais força, porque ele vai conseguir embasar, vai conseguir fundamentar melhor. Mas, na verdade, qualquer um pode denunciar no impeachment. Então, essa é a primeira ideia. Essa inicial que decorre do cidadão é chamada de denúncia, conforme o Ministério Público. Igual do Ministério Público, também chama denúncia. Mas por quê? Porque o cidadão denuncia ciência
da prática do ato infracional previsto na Constituição Federal ou na lei. Ou na lei. Então, é por isso que se chama denúncia. Quem vai redigir a peça vai dizer o que foi que ele infringiu. Então, ele vai ter que fundamentar. Só que é assim, o rol dos motivos, a motivação é rol previsto na CF e na lei, só. Eu não posso criar uma situação. A situação tem que se enquadrar ou dentro da Constituição ou, eventualmente, na lei. Se nós pegarmos a Constituição, vemos o seguinte, por exemplo, vamos ver aqui na Constituição Federal a primeira situação, artigo 85 da Constituição Federal. Artigo 85 da Constituição Federal. O artigo 85 diz o seguinte: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e expressamente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, poder judiciário, Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então, por exemplo, basta não cumprir uma decisão judicial, é o suficiente para que haja uma denúncia requerendo impeachment. Basta, por exemplo, ser decretado estado de defesa e o Congresso Nacional não ratificar. Está aí uma situação para crime de responsabilidade. Então, são situações que acabam gerando crime de responsabilidade porque ele não pratica ou está atentando contra o que já está previsto na própria Constituição. Como vocês devem lembrar, no caso de intervenção, na verdade, intervenção decorrente de ADIM interventiva, o STF determina ao presidente o decreto. Se o presidente da República não decreta, crime de responsabilidade. Então, nós vemos que tem inúmeras situações. Ah, tá, aqui foi o Supremo que mandou e ele não decretou. No estado de sítio, de defesa, foi diferente. Ele decretou estado de defesa, porque a Constituição prevê, mas se o Congresso não ratificar e rejeitar, imediatamente ele precisa revogar o decreto. Se ele insistir no decreto, automaticamente ele comete crime de responsabilidade. Então, se eu pegar o artigo 85, é isso que ele me dá. Essas são as situações que geram um crime de responsabilidade. Então, esta é a primeira ideia. Então, eu vou precisar de uma denúncia. Alguém conhecendo de um fato praticado pelo presidente oferece a denúncia na Câmara dos Deputados. Então, denúncia, parte legítima, já vimos que é o cidadão. O que ele vai fazer? Vai pedido de impeachment, que é a denúncia. Então, vai redigir o pedido de impeachment, que é a denúncia. Boa noite.
Só que é assim, para isso, o que ele é obrigado a fazer? O cidadão deve se qualificar, ele vai ter que fazer a sua qualificação, que ele é brasileiro, casado, solteiro, número de documento, e comprovar que é cidadão. E tem que comprovar que é cidadão. Encontrou o motivo, fez a redação e encaminha para a Câmara dos Deputados. Então, feito isso, encaminha para a Câmara dos Deputados. Essa é a questão. Formalidade. Na verdade, a única formalidade é que a peça deve ter qualificação, assinatura e firma reconhecida. Então, deve ter qualificação, assinatura e firma reconhecida. Ou qualificação, assinatura e assinatura digital. Ou firma reconhecida ou assinatura digital. Para quê? Para eu ter certeza que realmente foi formulada aquela peça por quem está dizendo isso e que, acima de tudo, é um cidadão. É ele quem pode oferecer essa denúncia. Feito isso, foi para a Câmara dos Deputados, vem a primeira situação, análise da procedência. Então, quando a Câmara dos Deputados analisa a procedência de procedente ou improcedente, ela pode rejeitar e arquivar, não preencher os requisitos. Então, ela pode, já direto, rejeitar e arquivar por não preencher os requisitos. Como não preenche os requisitos, ela rejeita e automaticamente arquiva. Que requisitos? Por exemplo, não tem a qualificação, ou o sujeito não demonstra que é cidadão. É motivo para arquivar. Outra situação que ela pode ser rejeitada e arquivada é pura e simplesmente não ter previsão em lei ou na Constituição Federal. Então, o motivo alegado na denúncia, ele não está previsto nem na Constituição, nem na lei. Se ele não tiver previsto na Constituição e nem na lei, automaticamente ela é rejeitada. Então, automaticamente ela é rejeitada. Vamos dar uma espiada na Lei 1050, na Lei 1079 de 50. Então, vamos dar uma olhada na Lei 1079 de 50. E vamos ver o que ela nos passa relativamente ao crime de responsabilidade. Então, Lei 1079 de 50, ela me diz o seguinte: o que pode ser crime? Primeira coisa, crime contra a existência da União, que está lá na Constituição. Então, primeiro crime contra a existência da União. Essa é a primeira coisa que eu tenho. Só que é assim, para ser crime contra a existência da União, são crimes de artigo 5º da lei. O artigo 5º me diz o seguinte: o artigo 5º me diz o seguinte: são crimes de responsabilidade contra a existência política da União. Entreter, direta ou indiretamente, inteligência com o governo estrangeiro, provocando a fazer guerra, cometer hostilidade contra a República, prometer assistência ou favor, enfim. 2, tentar diretamente por fatos submeter a União ou algum dos Estados a domínio estrangeiro. 3, cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República.
4, revelar negócios políticos ou militares que devam ser mantidos a bem da defesa da segurança externa ou dos interesses da nação, auxiliar nação inimiga a fazer guerra, celebrar tratado que comprometa a dignidade da nação. O crime contra a existência da União tem 10 previsões aqui, e em todos eles envolve alguma situação com o Estado estrangeiro. Depois, crime contra o livre exercício dos poderes constitucionais. Então, são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados. 1. Tentar dissolver o Congresso, impedir a reunião ou tentar impedir, por qualquer modo, o funcionamento de qualquer de suas câmaras. 2. Usar de violência ou ameaça contra algum representante da nação para afastá-lo da Câmara a que pertença ou para coagi-lo no modo de exercer o seu mandato. 3. Violar imunidades asseguradas aos membros do Congresso. 4. Permitir que força estrangeira transite pelo território nacional quando a isso se opõe o Congresso, porque é o dever dele. Está dentro das funções do presidente. Permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. Mas, se o Congresso não concordar, é crime de responsabilidade. Opor-se diretamente por fatos ao livre exercício do poder judiciário. Usar violência ou ameaça para constranger juiz, jurado. Praticar atos contra poderes estaduais ou municipais, definido como crime neste artigo. E intervir em negócios peculiares aos estados e aos municípios com desobediência às normas constitucionais. Então, veja, eu tenho que enquadrar, então, qual foi o crime? Crime contra o livre exercício dos poderes constitucionais. Agora, o que foi feito? Depois, os crimes contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. O 8º, crimes contra a segurança interna do país. O 9º, crime contra a probidade na administração. O 10, crime contra a lei orçamentária. O 11, crime contra a guarda e ilegal emprego do dinheiro público. E o 12, crime contra o descumprimento de decisões judiciais. Então, essas são situações que levam a crime de responsabilidade. Então, para poder oferecer essa denúncia, eu tenho que encontrar um motivo daquele e, dentro desse motivo, aí sim, oferecer a denúncia. Quando bate na mão da Câmara, a primeira coisa que ela vai ver, preencheu os requisitos? Preencheu. Agora, isso que está sendo alegado está previsto? Não tem previsão. Se não tem previsão, automaticamente rejeita e arquiva. Se não tem previsão, rejeita e arquiva. Esta é a questão. Agora, tem previsão, estão cumpridos os requisitos. Todos os requisitos são ser cidadão, fazer a denúncia, colocar o motivo e assinar, reconhecer firma ou assinatura digital. Aqui eu tenho os requisitos. Agora, precisa ver se cumpriu, se o motivo é viável. Mas esses são os requisitos que eu tenho. Não preciso mais que isso. Isso é suficiente para que a denúncia seja recebida ou rejeitada. Nada. Então, isso é suficiente. Suficiente para esta primeira situação. Agora ele vai fazer a análise da procedência. Então, tem ela, né, a Câmara. Análise da procedência. O que está sendo alegado?
procede? Essa é a segunda coisa. O que está sendo alegado procede? Consigo enquadrar em alguma das situações? Consigo. Ou não consigo. Não consigo, arquiva, porque ela é rejeitada e arquiva, porque não enquadrou dentro de uma das condições para que se tenha o crime de responsabilidade. Já fez a análise, então, da procedência. Bom, não, realmente está de acordo, é isso mesmo. Sem procedente motivo, a Câmara fará juízo de valor. Mas que juízo de valor agora é esse? Agora é o juízo de valor. É viável o impeachment? Essa é a primeira coisa. Então, é viável o impeachment nesse momento? Será que isto melhora ou piora a condição do país? Será que em que isto prejudicará as relações do Brasil com outros países? Esse é o juízo de valor. O juízo de valor é literalmente: será que compensa receber a denúncia? Tudo ele já olhou, está enquadrado. Mas será que compensa? Será que vale a pena? Será que eu não vou ter um mal maior? Esta é a ideia do juízo de valor. Aí, imagina-se que sim, que vale ter o impeachment. Então, a Câmara dos Deputados decide ter o da denúncia. Porque entendeu que realmente houve o crime de responsabilidade e que, mesmo sendo um momento ruim, vale a pena ir adiante. Então, a Câmara decide pelo recebimento. Colocado em votação para obtenção ou não de 2/3. Por isso é tão difícil o impeachment. Realmente, para ter impeachment, precisa mesmo cair em coisas do tipo improbidade mesmo administrativa. Para ter impeachment, precisa mesmo ter improbidade administrativa. Por quê? Porque é muito difícil. Cria uma série de transtornos, ou pode vir a criar uma série de transtornos. Um país que tem impeachment do presidente da República não é um país tão sério assim. Ué, mas se o presidente erra, tá certo, mas quantas vezes se erra no país? Então, às vezes, a Câmara entende, no juízo de valor, não compensar. Outras vezes, não consegue enquadrar. E o que hoje nós temos muito problema? Inclusive, na próxima matéria que eu mandei para vocês, que nós vamos tratar hoje, o nosso maior problema, eu ainda creio que seja a imprensa. Que ela sai falando um monte de aberração. Ela sai falando um monte de absurdo. E, às vezes, o povo que não conhece compra aquela ideia. Não estou falando de impeachment, agora estou falando dos outros absurdos. E, às vezes, o povo não conhecendo, ele compra aquela ideia e passa até a temer pela ideia comprada. Mas e quando é jurista que diz? O jurista, já para ser jurista,
ele consegue montar mais de uma linha, que é o trabalho que se espera do profissional do direito. Então, às vezes, dizem assim, e isso já devem, vocês estão no 4º semestre, vocês já devem ter ouvido isso inúmeras vezes. Hoje, você é advogado do banco e está provando por A mais B que não tem juro sobre juro, que não tem anatocismo. Amanhã, o seu cliente, não contra o mesmo banco, contra um outro. Amanhã, o seu cliente é o consumidor, é o correntista, que vai te procurar para você provar por A mais B o anatocismo, o juro sobre juro. E é o que você tem que fazer. Hoje, quem te procura é o médico para defendê-lo de uma ação que foi proposta contra ele, de indenização, por um erro. Então, você vai ter que fazer de tudo para provar que não houve o erro. Ele te ajuda, óbvio, porque ele entende, então ele até ajuda na condução da história. Amanhã, o teu cliente é a pessoa vítima de erro, que você que vai ter que provar que aquilo é real e que o médico realmente fez isso. Essa é a vida do profissional do direito. Como é que eu posso esperar diferente do jurista? Não posso. É a mesma ideia. Da mesma maneira que hoje ele fala uma coisa, amanhã ele defende outra ideia. Quando o Alexandre de Moraes assumiu o cargo no Supremo, logo no começo começaram a falar horrores dele, porque tudo aquilo que ele ensinou nos livros, e acima de tudo no livro de direito constitucional, ele fez diferente. Ali era uma outra condição. No livro ele estava ensinando uma prática normal. Ali a condição era outra. E aí não adianta dizer que não, que envolve também questões políticas, como aqui. Então, essa é a questão. E a imprensa, às vezes, realmente sai falando, e a pobre da população, que é a que menos conhece, vai ficando morrendo de medo, principalmente em relação a estado de defesa e estado de sítio. Se a população tivesse noção do que é estado de sítio, era para ter medo mesmo. Mas ela não tem essa noção ainda. Então, ela tem medo. E o estado de defesa, eu tenho que ter medo? Também tenho. Mas não ter medo que ele vá ser decretado. O que eu tenho que ter medo é se ele for. Então, eu tenho que fazer o possível para não ter. Se tiver, é entregar para Deus. Como nós vamos hoje tratar dele. Então, aí foi para a Câmara vai colocar em votação e vai ver se é aprovado ou não o recebimento da denúncia. Se for aprovado, a Câmara então, primeiro, só pode ser preso se for crime inafiançável e prisão em flagrante. Já começa por aí. Agora, especificamente os moldes que foi relatado, já é uma outra história. Certo? Especificamente os moldes que foi relatado, já é uma outra história. Se realmente foi falado dessa forma, eu até posso ter a prisão, mas não posso ficar só nele. Vou ter que prender também os outros que praticarem a mesma conduta contra outras autoridades. E eu não sei se isso o Supremo faz. Se o Supremo tem, assim, coragem para fazer. Este é o fator. Mas não fui assim profundamente, porque essa semana e a semana passada
eu tive uma série de audiências virtuais, um monte de problema. Então, não pesquisei ainda a fundo a questão real da prisão. Mas vou fazer isso e na próxima aula posso até comentar melhor com vocês. Tá? Mas é bem isso. Não sei se o Supremo... Então, pode ser que ele já tivesse dado margem à situação, já tinha mandado de prisão expedido, porque realmente tem que ser flagrante. Não posso ter nada que não seja flagrante, porque ele tem as prerrogativas. Então não dá. Aí descabe. Tá? Mas eu vou apurar direitinho e vou comentar. Claro que alguns devem estar pensando, mas poxa vida, você já devia ter feito isso antes, que rendia um monte de aula. É que eu tenho por hábito, nunca eu entrei numa sala com o jornal do dia. Você vê muito por aí em outras instituições. O sujeito vai dar aula, eu tenho alunos que saíram de outras instituições, porque o professor de constitucional chegava com o jornal do dia na mão. E aí era aula. Ele falava sobre a notícia do dia. Claro que é mais prático, mas eu vou ver e vou, na próxima aula, prometo que eu começo por aí. Depois, então esta é a questão. Vai olhar a procedência, vai levar para votação. Quem lembra da votação da Dilma, da ex-presidente Dilma, não é aquela coisa, aquilo não é habitual, aquilo não é normal. Pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu tio, isso não é uma coisa comum. Né? Ali realmente forçaram um pouco a barra na Câmara, não é assim que geralmente procedem. Eles brigam, eles discutem, mas eles votam de uma forma normal, sem maiores consequências. Bom, então, recebida a denúncia, votada e aprovada por 2/3, a Câmara dos Deputados vai, por meio de resolução, encaminhar para o Senado Federal. Então, por meio de resolução, ela encaminha para o Senado Federal a denúncia por ela recebida e autorizado o processamento. Então, a Câmara dos Deputados já autorizou o processamento. A parte da Câmara está feita. Aí ela encaminha para o Senado por meio de resolução. Aí coloquei aqui para vocês, recebimento pelo Senado. Recebimento pelo Senado primeira coisa, julgamento da procedência. Então, primeira coisa que vai fazer é julgar a procedência. Como julgar a procedência? Que eu não precisava antes. Hoje, eu preciso. Está lá no artigo 24. Então, vamos dar uma olhada na lei, no artigo 24, para ver o que ela me fala. Mas por que você tem que ir para a lei? Porque é algo novo. E, às vezes, você pega a matéria numa obra e ainda não tem. Artigo 24 diz o seguinte: recebido no Senado o decreto de acusação com o processo enviado pela Câmara dos Deputados e apresentá-lo libelo pela comissão acusadora, remeterá o presidente cópia de tudo ao acusado, que na mesma ocasião e nos termos do parágrafo 2º e 3º do 23, será notificado para comparecer em dia pré-fixado perante o Senado. O STF, na medida cautelar ADPF,
que agora já julgou o mérito, falei para vocês na semana passada, declarou esse artigo parcialmente recepcionado pela Constituição Federal, a fim de declarar que o recebimento da denúncia no processo de impeachment ocorrerá apenas a decisão do plenário do Senado e ainda que a votação nominal deverá ser tomada por maioria simples e presente a maioria absoluta de seus membros. Então, hoje, para eu ter a procedência da denúncia no Senado Federal, a necessidade de votação aberta, porque é nominal, por maioria simples, presente a maioria absoluta. Então, o que significa dizer? Isso está no artigo 24 da Lei 1079 de 50. O que significa dizer? Que se o Senado Federal não concordar, eu não tenho o procedimento de impeachment. A Câmara autorizou, mas o Senado tem que autorizar também. Já não é mais só julgar, é autorizar. Então, antes bastava a Câmara. Os 2/3 da Câmara não tinha escapatória. Ou o Senado aceitava e condenava, ou o Senado rejeitava. Não tinha outra opção. Agora tem. Ele pode também não receber a denúncia. Então, ela tem que ser recebida na Câmara e ser recebida no Senado. Só que agora, por maioria simples. Recebida pelo Senado. Inicia o processamento de impeachment. Então, recebida pelo Senado, inicia o processamento de impeachment. Qual é a consequência da formalização? Quando ele recebe, ele formaliza a denúncia. Então, o que tem como consequência? Denúncia formalizada, ou melhor, procedimento formalizado, recebimento no Senado. A consequência é o afastamento do presidente da República. Então, a primeira coisa é o afastamento do presidente da República. Ele é afastado por 180 dias. Então, o afastamento do presidente da República por 180 dias. A lei determinava duas coisas: afastamento e redução do valor recebido por ele. Então, nesse período de afastamento, ele passava a receber só 50%. Não foi recepcionada a lei pela Constituição Federal. Como não foi recepcionado o artigo, então, tendo em vista o Supremo ter entendido um pouco antes do impeachment da ex-presidente Dilma, que não tinha sido recepcionado o artigo, automaticamente restou apenas o afastamento. Mas por que o afastamento restou? Porque tem previsão na Constituição Federal. Então, ficou o afastamento porque está previsto na Constituição Federal. Por isso, ficou o afastamento. Aí, como vocês viram aí, o presidente vai ser chamado para se defender. Então, na verdade, ele vai ser convocado para poder se defender, vai apresentar defesa, vai apresentar as testemunhas, se for o caso, e, ao final, eu terei o julgamento. Este julgamento
Aí eu terei o julgamento. E o julgamento, então, será eu vou ter o julgamento que será presidido como nós já falamos, pelo presidente do STF. E o Senado, por 2/3, condena ou não o presidente da República, ou o vice, ou o ministro, seja lá quem for. Então, mas como nós estamos falando do presidente da República, o Senado, por 2/3, condena ou não. Por 2/3, ele condena. Então, 2/3 condena o presidente à perda do mandato e afasta 8 anos das funções. Então, na verdade, condena a perda do mandato e o afastamento por 8 anos das funções. Esta é os efeitos, estes são os efeitos da condenação. Mas onde eu vejo esses efeitos? No artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. Artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. 52, Senado Federal, parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 2 e 3, que é o julgamento do presidente, do vice, do ministro de Estado, ministro do Supremo, funcionará como presidente ou do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Então, na verdade, o que eu vou ter aqui? A perda e inafastabilidade. É um só ato. Então, no ato, eu tenho as duas coisas. Não só a perda, e sim também a inafastabilidade. Se a intenção fosse só tirar, se eu deixasse só a perda, poderia, por exemplo, ter renúncia do presidente da República do recebimento pelo Senado. O presidente podia renunciar quando o Senado recebesse. Porque aí o que acontecia? Ele escapava da inafastabilidade. Então não ia adiantar. Mas o que acontece se ele renunciar? O Collor renunciou. Por que o Collor renunciou? Porque ele sabia que ele ia ter a condenação, inclusive a inafastabilidade. Por isso renunciou. Sabia também que não ia resolver, porque esta renúncia é renúncia do presidente, não é aceita até o julgamento final. Então, a renúncia, ela vai ficar em aberto até o julgamento final. Por que até o julgamento final? Se condenado, arquiva a renúncia. Se absolvido, aceita
a renúncia. Como assim? Se ele for condenado, arquiva a renúncia. E ao arquivar a renúncia, automaticamente, ele perde o mandato e tem aplicação da inafastabilidade, porque arquivou a renúncia. A renúncia não serviu para nada. Mas se ele for absolvido, a renúncia é aceita. Como ele foi absolvido, ele continuaria no cargo. Já que ele renunciou, ele perde o cargo, só não vai ter a inafastabilidade, uma vez que foi absolvido. Então, esta é a condenação. A condenação é das duas coisas simultâneas. Então, como no caso da ex-presidente Dilma, eu não tive a inafastabilidade, porque simplesmente foi requerido ao Supremo a possibilidade de desmembramento. E o STF autorizou o desmembramento. Tanto que quem lembra, é possível recordar que se votou duas vezes. Primeiro votou para saber se condenava ou não a perda do mandato. E depois votou pela inafastabilidade. Então, eu tive o desmembramento no caso dela. Mas aqui é uma coisa englobada. Perda do mandato e inafastabilidade. Bom, e agora? E agora, saída do presidente da República por impeachment. Assume o cargo do presidente, o vice-presidente. Aí ele assume o vice, no caso, assume o vice-presidente. E se eu não tivesse vice, como era o caso, por exemplo, do Michel Temer? Então, hipoteticamente, no caso do ex-presidente Michel Temer, não tinha vice. Se tivesse impeachment contra ele, precisaria novas eleições. E aí vai cair naquela regra que nós vimos já anteriormente. Se eu estou nos últimos 2 anos ou nos primeiros 2 anos. Se tiver no último, a eleição é indireta. Nos últimos 2 anos. Se eu tiver nos primeiros 2 anos, a eleição se dá em 90 dias. Porque presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo só podem ficar na função de presidente da República temporariamente. Não podem assumir o cargo. Esta é a questão. E em relação à denúncia, se ela for improcedente. Então, o STF entende improcedente. Arquivamento e retorno do presidente para as funções. Senado recebeu por maioria simples e houve o afastamento. Ultrapassa 180 dias e não houve julgamento. Ultrapassa 180 dias e não houve julgamento. Retorna para as funções. Esses 180 dias é uma pressão feita para o Senado Federal,
para que o julgamento ocorra de uma forma mais célere. Então, até porque fica ridículo. Afasta por 180 dias, se não julgar em 180 dias, ele volta para o cargo e depois pode sair pela perda do mandato, se for condenado. Então, aí realmente é jogar o país na lama. Então, para que é feito isso? Para a pressão. Então, na verdade, o que se busca aqui é a pressão do Senado, em cima do Senado Federal. Esta é a ideia. É a pressão do Senado Federal. Vamos dar uma olhada na Constituição para fechar essa parte do presidente da República. Então, nós vamos ver o artigo 85, parágrafo único, e o 86. Então, artigos 85 e 86 da CE. O 85, nós já falamos dele. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Então, esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Só que eu nunca tive essa lei especial tratando a respeito. Vale lembrar que aqui nós estamos falando a respeito da Constituição Federal de 88. Então, essa lei tinha que ser depois, coisa que ela nunca aconteceu. Aí depois, súmula vinculante 46. Súmula vinculante 46. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Então, na verdade, eu terei que ter uma lei federal tratando sobre os crimes de responsabilidade, processo e julgamento e quais são os crimes. Enquanto não tenho, fico com a Lei 1079, de 50, que foi analisada em sede de ADPF. Mas o dia que vier uma lei, essa lei tem que ser de competência da União. 86. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. O artigo 86 da Constituição me dá, então, a competência do STF, crime comum, desde que autorizado por 2/3 da Câmara. E do Senado Federal, em caso de crime de responsabilidade. Então, 86 me deu os dois. Depois, parágrafo 1º. O presidente da República ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo. Então, a suspensão, se for recebida a denúncia,
pelo Supremo. Ou a queixa-crime. Já falamos aqui, realmente o que cabe é denúncia recebida pelo STF. Mas, se o Procurador-Geral da República não denunciar e nem rejeitar e arquivar, para evitar perda do prazo para denúncia, o particular oferece queixa-crime, como já vimos. E aí, o Ministério Público toca. Então, é só para não perder o prazo. Por isso, denúncia ou queixa. 2. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Veja que aqui não me falou quantos dias ele vai ficar afastado. Parágrafo 2º. Se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Então, os 180 dias são tanto para o Supremo quanto para o Senado, para que não haja uma morosidade. Então, tanto para um quanto para outro. Parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações penais comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Então, presidente da República, como já vimos anteriormente, só pode ser preso após sentença condenatória. Não tem nem a possibilidade de ele ser preso em função de crime inafiançável, não vai ser preso, ponto, só com sentença condenatória. Parágrafo 4º. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilidade por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, são os casos de crimes comuns que não sejam relativos à função. Suspensa a prescrição e só responderá após o término do mandato. Responsabilidade durante o mandato. Irresponsabilidade durante o mandato. Esta é a questão. Certo? Então, irresponsabilidade durante o mandato. Esse é o crime de responsabilidade, este é o impeachment. Algum problema em relação a crime de responsabilidade e a impeachment? Alguma dúvida? Agora nós vamos, então, tirar a dúvida que ultimamente se tem falado muito. Direto, você abre notícia e a notícia diz assim: existe o risco de o presidente decretar estado de defesa ou estado de sítio. Isso foi mais no início, quando começou a pandemia, e quando nós tivemos o decreto de estado de calamidade pública. E aí as pessoas ficaram com receio que, para evitar aglomerações, pudéssemos ter decretado estado de defesa e muitos falavam em estado de sítio. Então, para começar a conversar, antes de começar, mandei para vocês, antes de começar no título,
da defesa do Estado e das instituições democráticas. Estado de defesa, estado de sítio. Para começar a conversa, estado de defesa, defesa inicia com D, inicia com D. E direto inicia com D. No cursinho, muita gente fala assim, nossa, eu tenho uma dúvida miserável qual é qual. Então, já de saída, vamos matar a dúvida. Estado de defesa. Defesa é com D. Decreto do presidente é com D. E direto, a palavra direto é com D. Eu vou ter aqui DDD. DDD, presidente decreta direto o estado de defesa. Então, estado de defesa, o presidente decreta direto. Decreto, direto, defesa. Ele decreta direto. Estado de sítio. Presidente, sítio é com S, solicita é com S. Solicita ao Congresso Nacional autorização. Sítio solicita. Então, novamente, SS. Então, estado de sítio, o presidente solicita ao Congresso Nacional a autorização. E o de defesa, ele decreta direto. Então, se eu não tiver outra forma de guardar, estado de defesa é decretado direto pelo presidente. E depois o Congresso analisa. E o estado de sítio só pode ser decretado depois que o Congresso autorizar. Esta é a tônica da história. E vamos sempre lembrar que o executivo sempre no meio. Legislativo de um lado, e judiciário do outro. Então, vou sempre lembrar isso. De quem eu mais tenho que ter medo? Do judiciário e do legislativo. O legislativo faz o controle político do executivo. O executivo escreveu, não leu, o legislativo controla. E o judiciário faz o controle judicial do executivo. Ora um, ora outro. Eles controlam o executivo está sempre no meio. Qualquer situação que seja praticada pelo executivo, pela figura do presidente da República. Ah, mas o presidente não erra? Claro que erra. Só que mais que ele, deve estar errando o legislativo e o judiciário, porque não estão exercendo o controle. Se for o caso, não estão exercendo o controle como deveriam. Mas eu temer que só ele faça alguma coisa sozinho, o executivo não faz. E quando eu digo ele, me refiro a presidente da República, a chefia do executivo e a qualquer presidente, de ontem, de hoje ou de amanhã. É qualquer um, não é só atual. Né? Então, não precisamos ter ofensa de lado algum. De lado algum, eu digo, quem é contra, quem é a favor. Porque é a questão lógica, é o presidente que já foi, é o presidente de hoje, é o presidente do futuro. Enquanto a Constituição estiver assim, eu terei esse controle, o executivo está sempre no meio. Bom,
Defesa do Estado das instituições democráticas, Estado de defesa. Estado de defesa, ele é decretado direto pelo presidente para uma área determinada. Então, por exemplo, ele pode ser decretado no Morro Dona Marta. Ele pode ser decretado na Rocinha. Ele pode ser decretado nos Jardins. Ele pode ser decretado em Santo Amaro. Pode ser decretado em Guarulhos. E pode ser decretado no estado de São Paulo. Então, eu posso ter ele decretado tanto numa área específica menor, como numa área mais abrangente. Mas cabe sim numa área determinada menor. E o estado de sítio? Sítio, estado no território. Então, pode ser o território inteiro ou parte do território. Esta é a primeira ideia que se tem. Defesa do Estado e das instituições. Primeira coisa que eu vejo. Quando eu tenho estado de defesa e de sítio, não são sanções para a população. Não são sanções. É apenas controle de uma situação de instabilidade. Então, na verdade, não é uma sanção. As pessoas veem como sanção, não é sanção. É apenas para controle de uma situação de instabilidade. Então, aquela situação de instabilidade não pode permanecer como está. Então, o que faz? Decreta o estado de defesa para resolver o problema. Esta é a ideia. Sistema constitucional das crises. Só cabe estado de defesa, só cabe estado de sítio quando eu tiver crise. Crise de instabilidade. Essa instabilidade pode ser institucional. Das instituições, dos poderes. Pode ser dos poderes. Essa instabilidade pode ser da população. Né? Da população. Esta é a ideia. Na época que o ex-presidente Lula estava preso, ouvindo uma entrevista de uma pessoa leiga na televisão, ela disse assim: mas se ele não sair, alguma coisa assim, a gente vai fazer uma comoção nacional. Falei, nossa, só faltou ela falar a palavra grave. Só faltou a palavra grave, o resto ela falou comoção nacional. Obviamente ela não sabia o que ela estava falando. E obviamente ela nem, acho que na cabeça dela comoção nacional era ter o país inteiro auxiliando na ideia dela. Se ela tivesse noção do que ela falou, ela não pronunciaria. Porque realmente só faltou ela falar a palavra grave. Se eu tiver uma comoção nacional, cabe estado de sítio. Comoção nacional cabe estado de sítio, que é o mais grave. Que é aquele que o presidente não consegue nem sozinho decretar. Esse é o mais grave. Nós vamos também ver a seguinte situação. Coloquei então aí, Sistema Constitucional das Crises. Qual é o conceito? O que nós temos?
Como ele é um sistema constitucional das crises, nós observamos que eles representam, eles são os dois estados, representam estado de exceção. Eles representam estado de exceção. Então, como eu coloquei aí, conceito, nós podemos dizer que o sistema constitucional das crises, né? Então, o sistema constitucional das crises pode ser um conjunto de prerrogativas, públicas, que permitem ao Poder Executivo legislar de forma temporária. Legislar de forma temporária e excepcional, restringindo direitos da própria Constituição Federal. Então, restringindo direitos da própria Constituição Federal. Por isso é um estado de exceção, é uma situação excepcional. Qual a finalidade? A finalidade dos decretos do estado de defesa e estado de sítio é restabelecer a normalidade. Então, é restabelecer a normalidade. Com o decreto, eu consigo restabelecer a normalidade. Mas como eu restabeleço a normalidade? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, há muitos anos, na época ainda, acho que do primeiro mandato do ex-presidente Lula, o governador do Rio pediu ajuda para conseguir terminar ou exterminar com o crime organizado. E na época o presidente ofereceu o estado de defesa. E o governador não quis, por sorte. Porque o estado de defesa, eles, como nós vamos ver, ele é decretado por 30 dias. Então, literalmente é assim: serão restringidos alguns direitos constitucionais por 30 dias. Se você aprender, e o que é aprender? Aprender é simplesmente se você restabelecer a normalidade, o que vai acontecer? Se restabelecer a normalidade, o decreto termina nos 30 dias. Se não restabelecer a normalidade, eu posso decretar por mais 30. Então, eu posso ter 2 decretos de 30 dias no máximo cada um, para restabelecer a normalidade. Se eu não conseguir fazer isso, o que vai acontecer? Se eu não conseguir fazer isso, automaticamente, eu não posso ter um novo decreto de estado de defesa. E a Constituição faz a previsão para o estado de sítio. Então, estado de defesa que não surtiu os efeitos pretendidos, vai para o estado de sítio. Então, por sorte, naquela época, o governador não quis. E aí, então, foi oferecida intervenção no Rio, ele também não aceitou, porque ele não era bobo, queria ser afastado, é óbvio. Então, também não aceitou. Então, esta é a questão. A partir do momento que você tem um estado de defesa, você deixou claro, você que eu digo é o executivo, é o país, deixou claro que perdeu o controle, a ponto de precisar regime de exceção. Então, eu deixo claro que eu perdi o controle. E aí eu não tenho realmente o que fazer.
Não vou conseguir resolver muitas vezes. Como não vou conseguir resolver, vai virar estado de sítio. E esse estado de sítio pode decretar quantas vezes? Olha, o número de vezes que forem necessárias. Só que aí é um território maior. Como o número de vezes que for necessário? Ué, 30 dias, não resolveu, mais 30, não resolveu, mais 30, não resolveu, mais 30, até o dia que resolve. Ah, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. A Constituição Federal buscou situações menos graves e que dependem da sociedade e relacionou para ser viável de defesa. Então, a Constituição ela buscou algumas situações menos graves, mas que dependem da sociedade, e relacionou para ser viável o estado de defesa. Como depende da sociedade, basta a sociedade parar de errar, que eu não tenho mais problema. Nós vamos começar a tratar, mas eu vou ler para vocês só quais são as situações que dão estado de defesa, e aí vamos trabalhar normalmente. E a Constituição Federal, situações que a sociedade, comoção nacional ou agressão estrangeira, que não depende da pessoa, estado de defesa e colocou como estado de sítio. E colocou como estado de sítio. E aí ela me fala assim, artigo 136. Artigo 136. Artigo 136. O presidente da República pode, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional. Então, eu tenho uma instabilidade das instituições. As instituições estão com instabilidade. A segurança pública, por exemplo, não está conseguindo conter. O judiciário não está conseguindo julgar. O legislativo não está conseguindo trabalhar. E aí cabe, então, o estado de defesa. Ou atingidos por calamidades de grandes proporções na natureza, ou atingidos por calamidades de grandes proporções na natureza. Como calamidade de grandes proporções? Gente, um maremoto, um terremoto, é que aqui essas coisas são difíceis, mas mesmo uma inundação, uma enchente, há muitos anos, acho que 1900 e lá vai, outro dia levantando, passou uma foto da cidade de Tubarão, no sul, e você olha assim, era uma cidade até muito bonita. E ao lado mostrava como ela ficou depois de uma grave inundação, ela foi totalmente destruída, e como ela estava agora.
Bom, e aí eu vi que acho que é antes de 80, 73, alguma coisa assim, teve uma inundação muito forte. Esse tipo de situação, que durou muito tempo, a ponto de ter que refazer a cidade. Esse tipo de situação é normal, mas pode ser prejudicada. Pelo quê? Em função dessa situação grave da natureza, as pessoas começam a saquear mercado, começam a saquear as casas, começam a invadir casas. Aí eu não tenho como conter. Quando eu não tenho como conter, estado de defesa. Certo? Então, essa é a questão. Ou situações da natureza, ou instabilidade institucional. E antes do café, vamos ver o seguinte: o 137. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso autorização para decretar o estado de sítio nos casos de 1. Comoção grave de repercussão nacional, ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Ou seja, a medida foi ineficaz, não adiantou. Se não adiantou, então vamos converter em estado de sítio. Ou então, a comoção grave de repercussão nacional. E a segunda situação, 2, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Esses são os casos. Ah, tá. Então a Constituição pegou casos mais leves, que realmente eu só terei problema com as catástrofes da natureza se o povo quiser. E a hora que o povo quiser parar, acabou o problema. O que depende internamente, pode ver, ficou para o estado de defesa. Hoje o povo faz, amanhã ele para. O que depende de fora, guerra, agressão armada e a própria comoção grave de repercussão nacional. Aí depende interno. Ué, a pessoa para. O de fora eu não tenho como fazer parar. Então, essa eu jogo numa situação de estado de sítio e a pessoa recua. Ela recua, o decreto recua com ela. É isso que nós vamos passar a analisar assim que voltarmos do intervalo. 9h10, 9h20 voltamos, ok?